Olá, queridos! Estamos aqui agora para falarmos da aula O Pregador e a Oração. Essa é a primeira aula do nosso curso Pregação Transformadora, do texto ao púlpito. Então vamos lá, essa aula é, a princípio, uma das mais importantes, porque ela compõe a base dos pontos ou das matérias que iremos discutir ao longo desse curso. É indispensável ao pregador, aquele que tem a chamada para o ministério da palavra, é indispensável que ele entenda que ele precisa ter uma vida de constância na oração. Um aluno fez uma pergunta em uma aula esses dias. A pergunta foi a seguinte: qual era o mais importante? O tempo que eu gasto orando ou a constância na oração? E a grande verdade é que o mais importante é a constância na oração. Diante de um tempo tão corrido, de dias que a cada dia vão ficando mais curtos, dado a tantos afazeres, trabalho, família, igreja e tantas outras coisas mais, às vezes o tempo fica pequeno. E é muito interessante que organizemos, façamos a gestão do nosso tempo para que possamos ter tempo para dedicarmos à oração. Mas, independentemente do tempo que você consiga organizar dentro da sua gestão de tempo, a parte mais importante será a constância. Talvez o aluno diga: pastor, eu só tenho 30 minutos, 20 minutos no dia que eu posso me dedicar à oração. Amém! Aproveite esses 20 minutos, porém, tenha constância, faça isso todos os dias. Então nós vamos aqui aos tópicos. Eu vou deixar aqui nos arquivos desse curso os slides, bem como também a apostila roteiro desta aula, mas é muito importante que você faça aí anotações durante a aula para frisar o conteúdo na sua mente. Então vamos lá. O pregador e a oração. Partindo aqui da nossa introdução, os slides vão estar aí nos arquivos para vocês acompanhar a aula. Em dias de um mundo rápido e corrido e moderno, existem algumas coisas que ainda preservam sua essência original. Uma delas é a oração. Então, guarde isso muito no seu coração e na sua mente. Em dias que o mundo é rápido, o mundo é corrido, o mundo é moderno, tudo funciona de uma forma muito rápida, as coisas chegam, as notícias voam, as coisas acontecem em frações de segundos. Existem algumas coisas que ainda é a moda antiga, porque elas são feitas de uma essência imutável, não mudam, não sofrem alteração. E uma dessas coisas é a oração. A oração não passou por reformas. A oração, embora em um mundo pós-moderno, emergente, corrido, ainda precisamos gastar tempo na oração, entendendo que a oração não pode, ela não se adequa ao modelo que estamos acostumados nesse mundo. Aqueles que não dedicam tempo na oração vão ter um ministério raso e um ministério que não terá prosperidade, crescimento. A vida de um pregador diante desse mundo, esse mundo corrido, cheio de afazeres, a vida de um pregador diante desse mundo é muito desafiadora. Nós somos desafiados todos os dias, todos os momentos. E além de ser uma vida desafiadora, você que é pregador, você que prega, você que está fazendo esse curso para começar a pregar, arde no seu coração essa chamada, entenda isso. Além da vida do pregador ser desafiadora, ela também é uma vida solitária. O pregador fiel às Escrituras tem uma vida solitária. Às vezes nós não temos com quem conversar determinados assuntos relacionados à pregação.
Quantas vezes nós descemos de púlpitos, de altares, melhor dizendo, e ficamos com aquela sensação, será que aconteceu? Será que Deus falou? Será que alguém foi tocado? Como foi a mensagem? A preocupação, tanto antes, como durante, como pós-pregação, ela permeia o nosso coração. E tem dias que a gente sobe em tribunas para ministrar e descemos com uma alegria, porque sentimos, alguma coisa aconteceu ali, que a gente teve a percepção que foi muito bom, que o Espírito de Deus se moveu, a palavra gerou um efeito imediato. Mas tem dias que a gente não consegue perceber isso. São esses dias que é muito solitário para o pregador. E aonde que o pregador acha consolo? Colocando um videozinho no Instagram, colocando um stories com carinha de choro? Não! O pregador encontra consolo na oração, somente na oração. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Os principais momentos de agonia, de pressão no ministério de Cristo, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele buscou consolo na oração. A oração é o consolo daqueles que são fiéis à mensagem, à pregação genuína do Evangelho. Agora, diante do que estou falando a vocês, surge a pergunta: como manter uma vida de oração, principalmente nos dias em que vivemos? Então vamos direto aí na pergunta: como? Você vai perguntar, pastor, como eu faço para manter uma vida constante de oração? Uma constância, todos os dias, constância. Então vamos lá. Eu separei aqui para vocês 4 passos, 4 pontos para manter uma vida constante na oração, para manter a constância de uma vida de oração. E aqui eu não estou falando de oração familiar, de um momento com a família, embora tudo isso seja importante ter constância, viu? Mas eu estou falando prioritariamente da vida de oração do pregador. Ele ora por si, ora pela mensagem, pelo povo em que ele vai pregar. A vida constante de oração do pregador. Então, como que eu faço para ser constante? Primeiro ponto, se você seguir esse ponto, esse passo a passo, que foi o passo a passo seguido por Cristo, seguido pelos pais da igreja, seguido pelos avivalistas, seguido pelos grandes homens da história, seguiram esses passos aqui. E se você seguir, sua vida de oração como pregador será algo diferente. Primeiro passo é entendermos, entrar na nossa mente, na nossa cabeça, que oração não é vontade, oração é uma necessidade. Crianças fazem aquilo que têm vontade. Adultos fazem aquilo que é necessário ser feito. É muito bom fazer algo que estamos com vontade de fazer, mas é muito difícil fazermos algo quando não temos a vontade de fazer. E o que é disciplina? Disciplina, porque para se ter constância precisa se cultivar a disciplina. E disciplina é fazer alguma coisa mesmo quando eu não quero fazer, mesmo quando eu não tenho vontade de fazer. Então nós precisamos entender que oração não é vontade, é necessidade. Eu não oro porque gosto, nem sempre eu gosto de orar, nem sempre eu quero orar, nem toda hora eu quero dobrar os joelhos. Tem dias que a gente não quer saber de oração, tem dias que a gente não quer saber disso, tem dias que está pesado. Mas quando eu entendo que não é uma vontade, é uma necessidade, mesmo sem vontade eu vou. Mesmo com preguiça, eu vou. A nossa geração é a geração que mais é preguiçosa para orar, para estudar. Essa preguiça se dá pelo acúmulo de hábitos ruins. Precisamos moldar um hábito. Quando eu paro para colocar na minha mente que não é uma vontade, é uma necessidade, então eu preciso mudar o hábito. Já tem um hábito na minha mente da vontade, eu faço quando tenho vontade, não estou com vontade, não faço. E aí a gente acaba trazendo isso para a oração, e como eu disse na introdução, embora esse mundo seja o mundo das vontades, a gente precisa entender que a oração não é uma vontade, é uma necessidade. Eu oro porque preciso, oro porque necessito, oro porque sou carente da graça de Deus e do conforto que Ele me traz por meio da oração. Então eu preciso quebrar esse hábito
ruim da vontade e criar o hábito que vai me fazer ir mesmo quando não estou com vontade. O hábito de que a oração é uma necessidade. E aí como que eu posso criar esse hábito? Praticando o segundo passo. E o segundo passo é: estabeleça um horário fixo para oração. Por que estabelecer um horário fixo para orar? Orar sempre escolha ou pela manhã, ou pela tarde, ou meio-dia, ou à noite, ou de madrugada. Escolha um momento. Pastor, eu oro toda hora. A Bíblia diz orar sem cessar. Sim, a Bíblia fala isso mesmo. Mas, às vezes nessa questão do qualquer hora eu oro, acaba que você não acha essa hora de orar. Acaba que você não tem esse momento de orar. Então não é que você não possa fazer outras orações avulsas no decorrer do dia, em prol de outras questões, em prol da sua família, enfim, sei lá, qualquer coisa. Mas a questão é, estamos tratando de pregador e a oração. O pregador precisa ter um momento de oração, um horário fixo para orar pelo seu ministério da palavra. O horário fixo para meditar através da oração. Por que esse horário fixo? Eu nem vou falar do espiritual agora, eu vou falar daquilo que a medicina nos fala. Para que se crie o hábito, para que a mente, o nosso cérebro, melhor dizendo, crie o hábito de praticar aquela prática, que no caso é a prática da oração. A medicina vai dizer, pesquisas vão dizer que demora-se 66 dias para que o nosso cérebro crie o hábito de algum costume novo que nós tentamos instalar. E para se criar esse hábito leva em torno de 66 dias, 2 meses e 1 semana praticamente. Mas para isso é bom cumprir a arte da repetição. Repetir aquilo todos os dias, em um determinado horário, em um determinado momento e em um determinado lugar. Porque aí vai se criando o costume daquele momento, o cérebro já entende que é a hora de orar, que é a hora de cumprir aquilo que já está estabelecido como hábito na mente. Então o segundo ponto é: separe um momento fixo, uma hora fixa para orar pelo seu ministério, para buscar essa intimidade com Deus, para se criar o hábito. Terceiro passo para manter a constância na oração: crie o seu espaço de oração. Eu sei que cada um tem uma realidade. Tem alguém que pode ter um quartinho em casa, tem outros que pode ter um escritório, tem outros que pode ter um quarto com porta, tem outros que não tem um quarto com porta, tem outros que tem muita gente morando na casa, pouco quarto, enfim. Mas isso não é desculpa para a gente não ter um local para orar. Nem que seja o canto da cozinha, nem que seja o canto da área, nem que seja o cantinho lá no quintal. Separe um lugar. E nos 30, nos 20 minutos, na 1 hora que você separar, se for um local que não tem muita privacidade, uma casa que não tenha muita privacidade, cada um tem sua realidade, peça a compreensão dos demais para que você separe esse momento e esse espaço, esse lugar que agora é o lugar aonde eu vou dobrar todos os dias em determinado horário para clamar a Deus, para buscar ao Senhor, porque isso também ajuda na construção do hábito, do bom hábito da oração. E quando se constrói um hábito no cérebro, isso fica, não se isenta o peso que mas fica mais fácil, porque você não vai ter mais só uma guerra interna. Porque o que impede muito hoje os pregadores de ter uma vida de oração? Eles mesmos. É Satanás, é uma guerra do inimigo. Eu estou aqui passando uma guerra espiritual que eu perdi a vontade de orar. Nem sempre é guerra espiritual. Às vezes é só uma mente, um cérebro que não tem o hábito de fazer aquilo. Então ele sabe que precisa, mas a vontade é ficar sentado, a vontade é bater papo, a vontade é ir assistir um vídeo no celular. E essa questão do hábito se aplica em várias outras coisas da vida, como leitura, como estudo, como tempo de qualidade com a família. Então tem que se construir o hábito para se ter constância. E esses 2 pontos aqui, o segundo e o terceiro, horário fixo para orar e lugar fixo, espaço de oração, eles são importantíssimos para a criação desse hábito, para que você tenha constância. O objetivo aqui é entender que o fundamento de uma vida de oração, o pregador e a oração, é a constância na oração. E o quarto
quarto ponto é: medite nas Escrituras. O que é meditar nas Escrituras? Meditar nas Escrituras não é ler. Tem muita gente que lê e acha que está meditando. Ler, você lê revista, você lê Bíblia, você lê qualquer coisa, você pega e lê sem nenhum fundamento. Agora, meditar, suponhamos que você tire 30 minutos para meditar. O que você vai fazer? 10 minutos aproximadamente será orando, 10 minutos lendo o texto e meditando naquele texto, e 10 minutos orando novamente, agradecendo, pedindo graça pelo texto que leu. Meditar é orar e ler. Ler e orar. Porque quando você ler, faz a leitura dos textos bíblicos, intercalando com orações, meditações, você fica mais sensível para que o Espírito Santo ilumine a mensagem no seu coração. E aqui é muito interessante nós entendermos isso, porque nós temos na Bíblia a mensagem revelada. Pregador nenhum recebe mensagem revelada. A mensagem já está revelada, está aqui, ó. Palavra de Deus é esta aqui, palavra revelada. Então, uma coisa é a revelação. O que é a revelação? A palavra que já está escrita. Mas aí vem a inspiração. O que é a inspiração? É o que foi dado aos mais de 40 escritores que escreveram o que está aqui. Eles receberam inspiração para escrever a palavra revelada. E nós, quando estamos meditando, recebemos o que? Revelação ou inspiração? Recebemos iluminação. Então, já temos a revelação, já foi dada a inspiração a mais de 40 autores, e nós, quando meditamos, somos iluminados a entender, a compreender, a receber de Deus ali uma iluminação nova no texto que estamos lendo. Então, para se ter constância, é necessário seguir esses 4 passos. Aos alunos que não participaram da aula ao vivo, nós passamos lá uma tarefa, um desafio. E eu vou passar esse desafio agora para vocês que estão fazendo o curso e assistindo a aula aqui de forma gravada. Qual é o desafio? Tire os próximos 7 dias, a próxima semana, para aplicar os 4 passos. Eu sei que a grande maioria já sabe que oração é necessidade. Às vezes alguém já tem horário fixo para orar. Outros não têm horário fixo, mas já tem um lugar fixo. Outros não têm um lugar fixo, nem um horário fixo, mas quando vão ler a Bíblia, preferem meditar, que é orar, ler e receber iluminação do Espírito Santo. Mas a questão aqui, o desafio é seguir os 4 passos à risca. Qual é o primeiro? Todos os dias falar para a mente, para o cérebro, para si mesmo, dizendo: oração não é uma vontade, oração é uma necessidade. Não oro porque tenho vontade, oro porque necessito orar. Segundo ponto do desafio, tem que seguir a risca, senão não funciona. Estabelecer o horário fixo para a oração. Qual é o horário que você vai escolher? Quanto tempo você vai reservar desse horário? É só 10 minutos que tem, que você consegue tirar? Então separe os 10 minutos, mas a questão é, todos os dias, naquele horário, esteja ali. Tem imprevistos? Tem dia que tem imprevisto. Então você não desmarca o compromisso por causa do imprevisto. Você reorganiza a sua agenda. Teve um imprevisto agora, não tem como eu tirar os 10 minutos. Antes de findar aquele dia, separe os 10 minutos. Vê qual é o outro horário que dá para encaixar. Porque um dia ou outro pode ter imprevisto. Mas não deixe de tirar o tempo que você reservou dentro do horário fixo. Terceiro ponto, cria seu espaço de oração. Crie o seu lugar para orar. Crie aquele lugarzinho ali, é o meu canto de guerra, é o meu quarto de guerra, é meu lugar de guerra, é meu lugar de buscar. E o quarto ponto é, medite, tire tempo para meditar nas Escrituras. Não para fazer só uma leitura rasa, uma leitura por cima, uma leitura sem observar detalhes. Tire um momento para fazer uma leitura acompanhada da meditação, orando, sentindo a graça do Espírito, meditando no texto bíblico, pedindo ali orientação ao Espírito, porque ele é o intérprete do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, e isso vai mudar o seu relacionamento como pregador com a oração. Porque o nosso problema hoje é que a maioria esmagadora dos pregadores da atualidade, eles se preocupam com o texto, se preocupam com o púlpito, se preocupam com o público, se preocupam com a opinião das pessoas, com a opinião de quem convidou,
mas poucos se preocupam com o seu relacionamento com a oração. E esse deveria ser o primeiro pilar. A grande verdade é que um pregador não deveria nem subir ao púlpito para fazer o uso da tribuna e do microfone para pregar, sem antes ter um relacionamento com a oração. Essa é a grande verdade. Precisamos manter essa vida, essa intimidade com a oração. E aqui, já caminhando para um fechamento do primeiro tópico do nosso curso, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos. E esses exemplos são exemplos marcantes, para que a gente entenda que esses 4 passos funcionam. Eu quero trazer aqui alguns exemplos rápidos. Tem aí na apostila de vocês, está aqui nos arquivos também. Primeiro exemplo não poderia ser outro a não ser Jesus, o nosso Cristo. Jesus é o principal exemplo da oração. E Jesus seguia esses 4 pontos. Jesus entendia que a oração não era uma vontade, era uma necessidade. Então, por isso, sempre ele orava, porque necessitava orar, necessitava buscar ao Pai. Os principais episódios da vida de Jesus é marcado pela oração. Segunda coisa, Jesus tinha lugar para orar. Tinha vários lugares que ele frequentava, mas tem um que ele frequentou mais, chamado Monte das Oliveiras. Jesus tinha os seus momentos de orar. A maioria das vezes ele se retirava às madrugadas para orar. Jesus também meditava. O meditar é o orar e o falar com o Pai e receber do Pai orientação. Então Jesus orou no Monte das Oliveiras várias vezes durante seu ministério. Um dos momentos mais significativos foi na noite antes da sua crucificação. Você lembra que na noite antes da crucificação ele ora no Getsêmani? O Getsêmani fica no Monte das Oliveiras. E além desse evento, Jesus frequentemente se retirava ao Monte das Oliveiras para orar e buscar o consolo do Pai. Através de quê? Da oração. E durante a semana que antecedeu sua crucificação, ele visitou o Monte das Oliveiras pelo menos 3 vezes. Ó, Jesus na constância, indo no mesmo lugar, buscando. Isso você vai ver lá em Lucas 22, do 39 ao 44, Mateus 26, do 36, verso 36 ao 42. Então Jesus tinha esse relacionamento com a oração. O que dizer no Antigo Testamento? Nós temos aí vários exemplos, mas vou citar um. Daniel orava 3 vezes ao dia. E esta oração era no mesmo lugar. Abria a sua janela alta em direção a Jerusalém para orar. E mesmo diante do decreto de morte, ele não quebrou o hábito, a constância da oração. Não interessa o que está acontecendo, não quebre a constância com a oração. O mais importante não é o tempo. Nós vamos ter alguns exemplos aqui que vai falar de tempo, de homens que oravam 8 horas, a noite inteira, 12 horas. Mas a questão não está no tempo. A questão está na constância. O tempo, muito bom. Quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas mais importante que o tempo é a constância. A história vai falar de George Muller. Esse homem, ele frequentemente passava horas em oração. Interessante da história de George Muller é que ele cuidava de muitos orfanatos. E ele cuidava desses orfanatos e mantinha esses orfanatos a partir de oração. Ele clamava, ele cria ferrenhamente na providência divina. Eu gosto de uma história que eu li num livro sobre ele, que um dia ele acordou de manhã e não tinha pão para dar o café da manhã aos internos do orfanato que ele cuidava, administrava. E a história diz que ele dobrou os joelhos e a oração dele foi assim, Pai dos órfãos, falta pão. Levantou e seguiu o dia. Com alguns minutos depois, encosta na porta do orfanato 2 carroças cheias de pão. Aconteceu um problema na padaria, na fábrica de pães da cidade e mandaram entregar os pães no orfanato que George Muller cuidava. Então,
esse homem ele dedicou a uma vida de oração. E a grande questão é que ele tinha 2 lugares importantes de orar, que era o seu escritório e o quarto de sua casa. Nós temos também o exemplo de John Wesley, que dedicava cerca de 2 horas todos os dias para orar. Ele considerava a oração uma parte essencial de sua vida espiritual e ministerial. John Wesley marcou uma geração. É interessante que você que não conhece a história desses personagens, pesquisem sobre eles. O livro Heróis da Fé nos ajuda muito a conhecer melhor a história desses grandes homens de Deus. Charles Finney, um dos maiores evangelistas que esse mundo já conheceu, passava longos períodos orando. A história diz que às vezes ele passava noites inteiras, 12 horas de oração, porque ele cria que a oração era algo fundamental para o avivamento. O que dizer do reformador, o grande reformador Martinho Lutero, que tanto falamos dele, mas pouco falamos da sua dedicação à oração. Martinho Lutero passava horas de oração, de 4 a 6 horas por dia, todos os dias orando, ocupado na oração. Ele tinha uma frase que ele dizia que quanto mais ocupado ele estava, mais tempo precisava dedicar à oração. E esses homens fizeram obras extraordinárias, produziam muito, mas tiravam tempo suficiente para orar e eram constantes na oração. E aqui, para fechar, eu quero citar também o exemplo de William Seymour, o grande homem do movimento do Pentecostes, ali na Rua Azusa que nasce o pentecostalismo clássico. E a história diz que o William Seymour orava todos os dias em torno de 8 horas. 8 horas por dia de oração, todos os dias. E a história diz que às vezes ele colocava a cabeça dentro de uma caixa de madeira, porque na mente dele ele dizia, para que eu mantenha a minha humildade. A pergunta, finalizando o nosso tópico, o pregador e a oração, é: como está a sua vida de oração? Você só ora quando lembra? Só ora quando tem tempo? Só ora quando tem um problema? Você já conseguiu construir o hábito da oração? Se a resposta for não, ainda não consegui construir o hábito da oração, tá fácil. Pode às vezes até ser um pouco difícil, mas não é impossível. E quando não é impossível, então já se tornou fácil. Se você seguir os 4 passos ensinados nessa aula e manter a constância. Olha, a psicologia diz que alguns com 21 dias já conseguem construir um hábito. E aqueles que têm mais dificuldade, com até 66 dias, conseguem construir um hábito. Que possamos construir o hábito da oração. A tarefa dos próximos 7 dias, a partir do momento que você assiste essa aula, é construir um hábito de oração, seguindo os 4 passos ensinados nessa aula. E aí, você topa? Eles que aplicam